Hebreus 10, 36 a 39. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez nos reunirmos, ó Pai, para meditarmos na Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos dizer neste dia, Senhor. Então, que o Senhor, com toda a liberdade que o Teu Espírito Santo tem, Senhor, que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas, que o Senhor venha falar, Senhor, de maneira transformadora, que o Senhor venha nos tocar, Senhor, ao ouvir a Tua voz, ao nos dispormos, Senhor, de produzirmos, ó Pai, e reproduzirmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, por onde andarmos, por onde formos, que ela nos renove, nos transforme, nos faça diferentes, Senhor, deste mundo, para que possamos testemunhar de Ti, Senhor. Então, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. O autor da carta aos Hebreus, aqui nesse trecho, ele separa que dois tipos de pessoas, né? Ele fala das pessoas que retrocedem e fala das pessoas que creem. E aqueles que creem vivem pela fé e não retrocedem. Então ele faz uma separação clara entre dois tipos de pessoas. E é interessante que aqui ele está escrevendo aos hebreus, então, e principalmente aos hebreus convertidos ao cristianismo. Então ele está falando de pessoas da igreja, né? Ele está falando de pessoas que já conheciam, que já tinham acesso ao evangelho, que já haviam entregado a sua vida a Jesus. Então aqui ele está falando dessas pessoas, e nessas pessoas ele começaram a perceber que um número grande estava retrocedendo. Como ele escreve ali aos hebreus, judeus, israelitas, ele começa a fazer ali uma exortação, começa ali a chamar a atenção de que muitos estavam regressando ao judaísmo, e por isso a preocupação de escrever isso aos hebreus, e falava de que alguns estavam a retroceder, mas de que haviam aqueles que estavam crendo, independente de qualquer situação. Lá em Mateus 24, no versículo 12 e 13, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança ela faz parte da vida do cristão, ela faz parte do contexto do cristão. E a perseverança, eu costumo falar, quando existe a palavra perseverança num texto, quando existe a palavra que se deve perseverar, ele dá o tom, ele dá o entendimento de que não é fácil. Ele dá o entendimento que vai ser necessário perseverar, que não vai ser simples, que não vai ser uma ação comum e tranquila. Quando diz que é necessário perseverança, é necessário insistir, é necessário continuar a caminhar, é necessário porque coisas acontecerão, nem tudo será do nosso agrado, nem tudo será conforme a nossa vontade, nem tudo será da maneira que a gente entende como bom, como bênção, e de que é necessário perseverar. E ele faz a separação aqui: aqueles que creem perseveram, eles não são destruídos, mas aqueles que retrocedem, esses não agradam o coração de Deus. E nosso contexto atual de igreja, de cristianismo, e aí falando de Brasil, porque eu acho que alguns países já até passaram por isso já há algum tempo, talvez o ciclo seja parecido, né? Então o nascimento do protestantismo na Europa, então ali já tem algo mais antigo, então já passaram por um processo de esfriamento, de apostasia, que aparentemente o Brasil inicia nesse processo, né? No processo de aparentar um grande avivamento, um grande crescimento, quando na verdade é um grande inchamento, né? A igreja se inchando e não crescendo, né? É um crescimento fictício, superficial, e aí quando começa a se banalizar a palavra, então esse esfriamento acaba acontecendo.
Então, essa apostasia, que seria um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, se apostatar, né? Se afastar de algo de maneira deliberada, por vontade própria, se afastar daquilo de maneira definitiva, e dentro do cristianismo seria abandonar a fé cristã, né? Virar as costas para Cristo. E hoje em dia é notória a quantidade de pessoas que têm virado as costas para Deus. Não é só religião. Muitos acreditam que, não, na verdade, as pessoas não estão abandonando a Deus, as pessoas estão abandonando as religiões, as igrejas. Ok, eu entendo e eu sei que isso acontece, mas se observar os casos, e esses dias eu falava sobre isso com uma pessoa, com relação a uma outra pessoa próxima, fica evidente que ao se afastar da igreja, quando a pessoa se afasta da igreja, instituição, porque algo aconteceu, porque houve uma decepção, porque a liderança cometeu alguma coisa, ou um irmão, ou algum contexto que traga decepção e frustração, essa pessoa se afasta, ela não abandona os princípios. Ela se afasta por entender que aquela instituição está fazendo mais mal do que bem para ela. E aí, então, ela começa a buscar um outro local onde ela possa professar a sua fé. Mas muitas das vezes o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é a pessoa sair e abandonar a fé, e abandonar o próprio Deus, e começar a praticar atos totalmente inversos ao que a palavra de Deus diz, e atos de aparente rebeldia contra o próprio Deus. Então não é uma frustração, uma decepção apenas com a religião, apenas com a instituição igreja. Hoje em dia a gente tem percebido muitas pessoas virando as costas para Deus, a Deus. E é fácil compreender, porque os ensinamentos do mundo são muito mais atrativos para a nossa carne do que os ensinamentos da palavra. Os ensinamentos do mundo são muito mais acessíveis, com facilidade. As doutrinas, as filosofias, elas são muito mais prazerosas na sua execução, porque são muito mais próximas à vontade da carne, quando a vontade do Espírito na palavra de Deus traz muita exortação sobre as pessoas, isso não é confortável. Então é compreensível que o ensinamento do mundo seja mais atrativo. Assim como é compreensível porque se distorce tanto o Evangelho. E eu não estou concordando, é óbvio, com a distorção do Evangelho, mas é compreensível dentro de um contexto que se vive de esfriamento, de pessoas abandonando a fé, de uma aparente necessidade de se pregar, de se falar aquilo que as pessoas querem ouvir, e aproximar o Evangelho às promessas que o mundo dá. É compreensível. É totalmente equivocado, totalmente errado, mas é compreensível, porque hoje em dia o abandono da fé, hoje em dia esse retroceder da fé tem sido cada vez mais comum. Talvez por questões de base, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E alguns motivos para as pessoas virarem as costas para Deus: frustrações, decepções. Deus não fez aquilo que eu queria, isso é muito comum. Ou eu não encontrei em Deus aquilo que eu buscava. Porque, via de regra, as pessoas se achegam a Deus com um propósito e um interesse. Eu falei isso e já repeti algumas vezes. Para mim, 99% das pessoas entram dentro de uma igreja à procura de satisfazer um desejo, de se resolver um problema. Ela está ali porque algo impeliu ela a buscar a Deus, não necessariamente Deus em si, mas a buscar alguma forma de resolver o seu problema. E quando ela não encontra aquilo que ela buscava, ela acaba se decepcionando, ela acaba se frustrar. Talvez a decepção e frustração seja o apego às falsas promessas ou às falsas profecias. Ao se apegar às falsas promessas vendidas por muitos, e essa promessa não se cumprir, ao se apegar aos falsos profetas e essas profecias não se cumprirem, então essas pessoas se decepcionam, essas pessoas se frustram. E ao invés de cobrar essa decepção e essa frustração daqueles que fizeram a falsa promessa, acabam por projetar isso para o próprio Deus e acabam se frustrando com Deus, como se ele tivesse de fato prometido aquilo, como se a profecia feita tivesse realmente saído da boca de Deus. Então são várias
as razões para as pessoas voltarem as costas para Deus. Podem ser perdas, podem ser dores, pode ser contextos em que se vive, em que a pessoa não consegue admitir aquilo ser possível, e aí as falsas promessas e aquilo que alimentou a fé da pessoa faz diferença, né? E aí os questionamentos, como pode Deus, um Deus amoroso, permitir que tal coisa aconteça? E aí são pensamentos e bases doutrinárias de que Deus tem que fazer aquilo que eu entendo como coisa boa, então ele não é soberano, soberano sou eu. É óbvio que isso não é pregado dessa maneira, é óbvio que você não vai ver ninguém num púlpito falando soberanos somos nós e não Deus, mas ao distorcer a base, acaba por dizer esse tipo de coisa, como se Deus fosse obrigado a qualquer coisa. Então, ao não receber aquilo que gostaria de receber, ao ter uma oração não atendida, porque a percepção que se tinha de fé, de presença de Deus, é de sempre receber e receber, e quanto mais eu recebo, mais abençoado eu sou, né? Quanto mais eu tenho, mais abençoado eu sou. Então, nesse contexto, se quanto mais eu recebo, mais eu sou abençoado, quando eu perco, então, eu sou amaldiçoado, quando eu perco, então, eu não estou na presença de Deus, quando eu perco, então, Deus não está cumprindo seus propósitos em mim, ou Deus não está fazendo conforme a palavra dele me prometeu. Então essa indignação acaba acontecendo. E muitos viram as costas para Deus. Alguns viram oficialmente, alguns viram de maneira transparente, alguns saem a fazer toda a atrocidade possível que vá contra a palavra, demonstrando claramente uma revolta contra Deus, a fazer todo tipo de coisa. E algumas pessoas parecem que fazem um checklist de tudo que deve ser feito, que com a consciência do pouco do conhecimento da palavra que ela tem, ela precisa fazer todas aquelas coisas para mostrar para Deus que ela tem a sua liberdade e que Deus não está no controle da vida dela. Mas alguns, eles simplesmente, mesmo dentro de igrejas, viram as costas para Deus e já fizeram isso há muito tempo. Mesmo dentro das igrejas. Porque ao colocar a esperança e as nossas expectativas em qualquer lugar, ou em qualquer coisa, ou em qualquer pessoa que não seja Deus, nós nos decepcionaremos, isso é um fato. Se qualquer pessoa coloca a sua expectativa, a sua esperança em um líder, em um pastor, em uma falsa promessa, seja no que for, no seu recurso, nas suas finanças, se coloca essa esperança e essa expectativa em qualquer lugar que não seja Deus, a decepção vai acontecer. Só que o problema é que todas essas coisas equivocadas, onde se colocar a esperança, muitas vezes é pregada como sendo Deus e não o é. Então a pessoa, ao ter a sua frustração, ela se frustra com Deus. Então, mesmo vivendo em meio religioso, quando se coloca esperança em um Deus falso, em um Deus fake, ou em promessas falsas, uma promessa que Deus não fez, e essa promessa não se cumpre, ou porque foi distorcida, ou porque foi feita uma profecia diretamente, uma profecia que não provém de Deus, mas que foi o que a gente costuma chamar de profetada, ao aquilo não se cumprir, então a pessoa se decepciona. E para não retroceder e perseverar, é preciso crer em Deus de uma maneira bíblica, é preciso entendimento da fé. E a gente tem falado muito sobre isso no grupo de comunhão. Em qualquer pregação, a gente leva a buscar o entendimento da fé, compreender como nós cremos. E o autor que escreveu essa carta aos Hebreus, ele se preocupou com isso. Ele não só diz, não devemos retroceder, ele não só diz que devemos perseverar, mas ele diz como, ele dá as bases. E é sobre isso que a gente vai meditar hoje. Voltando no versículo 19, no Hebreus, ainda no capítulo 10, se deixou sua Bíblia aberta, se não deixou, abra novamente. E a gente vai aí desde o 19 até chegar ao 39 novamente. Mas no 19 e 20 ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E ele começa a afincar as bases e a dizer: nós podemos entrar na presença de Deus porque Jesus abriu um novo e vivo caminho.
um caminho vivo, um caminho permanente. Jesus abriu um caminho direto para a presença de Deus e nós podemos entrar na presença de Deus. Se antes a presença de Deus, que era simbolizada pela Arca da Aliança, ficava fora do alcance das pessoas, ficava separada pelo véu, onde o acesso era apenas o sumo sacerdote, com todos os rituais possíveis. Se antes era assim, agora nós podemos entrar na presença de Deus sem separação de véu, sem separação alguma, ou sem a necessidade de intermédio de alguém. Então não há a separação e não há necessidade de que alguém faça intermediação. Porque quem faz intermediação entre nós e Deus é Jesus Cristo e mais ninguém. Não é líder, não é pastor, não é pai, não é mãe, não é nada. O acesso é livre, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso porque o véu foi rasgado e porque o sangue foi derramado. Que aqui o autor de Hebreus diz assim, porque o véu foi retirado e o véu é o próprio corpo de Cristo que foi rasgado na cruz. E o seu sangue foi vertido. Então o véu foi rasgado e nós temos livre acesso. E não se chega na presença de Deus se não for por Jesus. Não há outra forma. Não se chega na presença de Deus se não for por Ele. É Ele. É através dele. Ele é o véu que foi rasgado. É o sangue dele que foi derramado. É a única maneira de se achegar. E então, como perseverar se o centro das nossas vidas não é Jesus? Como perseverar? Como conseguir realmente ter uma perseverança na fé em tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia se o centro não é Jesus? Como não retroceder se tentamos viver na presença de Deus por qualquer outro caminho que não Jesus? Porque qualquer outro caminho vai falhar. E ao falhar, nós retrocederemos, porque nos sentiremos sozinhos numa caminhada que não tem resultado, se Jesus não é o centro. Hebreus 10, 21 diz, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que grande sacerdote é esse? Voltando um pouco ainda, Hebreus 10, 11 ao 14, diz assim, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os seus sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício definitivo para o perdão dos pecados já foi feito na cruz por Jesus. E isso a gente tem que ter também como base, como princípio basilar da nossa fé, da nossa caminhada. Se a gente não quer retroceder, se a gente não quer deixar de perseverar, a gente precisa entender que o sacrifício definitivo, se antes o sacerdote fazia os sacrifícios periodicamente, porque aquele sacrifício não era suficiente, o sacrifício feito pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, em que ele também foi o sacrifício, esse foi definitivo. E esse sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E é interessante que ele aperfeiçoou para sempre, mostrando o caráter definitivo do sacrifício, mas não como algo definitivo para nós, porque ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele não diz aqui os que foram, mas os que estão sendo. É definitivo, mas está sendo construído. É definitivo o seu ato, é definitivo e suficiente o que ele fez. Jesus morrer na cruz é suficiente. O seu sangue ser derramado na cruz é suficiente para que toda a humanidade seja salva. Não é necessário mais nenhum sacrifício. É suficiente para aperfeiçoar aqueles que estão sendo santificados. Nós que estamos buscando a nossa santificação, buscando a perfeição em Cristo Jesus. Então, como perseverar se vivemos desconfiados sobre a nossa salvação? Como ter firmeza, como ter os pés firmados, se nós ainda não temos convicção da nossa salvação? Se ainda pensamos constantemente se somos ou não somos, se estamos ou não estamos salvos? E o motivo é simples, porque ainda há a insistência
de uma pregação e também de um entendimento de algo enraizado em nós, de que a salvação é pelas obras, e não é. A salvação é pela graça. Então, sempre que a gente pensa, será que estou salvo? Será que alcancei? Será que... Sempre que a gente pensa dessa maneira, a gente está fazendo uma referência a como nós temos nos comportado. Será que por conta daquilo que eu fiz essa semana eu estou salvo? Será que o meu comportamento diário me garante a salvação? Quando se pensa assim é que se vacila no pensamento e não se tem firmeza e se vive desconfiado. Agora, quando se tem entendimento da fé e quando se tem entendimento de que a salvação é pela graça, de que eu não mereço mesmo, independente do que eu faço, mas foi o ato de Jesus Cristo, foi morrer na cruz por mim, foi dar seu sangue por mim. Quando eu entendo isso, então fica mais fácil perseverar. Porque perseverar desconfiando da salvação é muito mais difícil. Como que a gente não retrocede se não temos convicção de que o sacrifício feito na cruz é definitivo, é suficiente, de que é necessário mais alguma coisa, de que é necessário que algo mais aconteça? Não é necessário, é suficiente. E se eu não tenho entendimento de que é suficiente, definitivo, eu vou acabar por retroceder, porque eu não vou ter segurança em continuar a minha caminhada. E ele continua no versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E como se apresentar a Deus? Ele diz aqui com um coração sincero, sem cera, sem máscara, com o coração rasgado e aberto, até porque Ele nos conhece. Até porque se a gente tenta fazer qualquer tipo de apresentação a Deus ou qualquer tipo de oração em que a gente se apresenta como alguém que não somos, é totalmente sem sentido. Deus conhece a palavra antes que saia da nossa boca. Deus esquadrinha os nossos pensamentos. Deus sabe todas as coisas, então se apresente a Ele com sinceridade e com plena convicção de fé. Não vacilante, mas com convicção da sua fé, com convicção do que você crê. Convicção que de fato Ele é Deus. É necessário você chegar assim, é necessário você chegar sabendo que somos culpados em nossos pecados, mas que fomos aspergidos pelo sangue de Cristo que nos perdoou. É necessário sim reconhecer, somos pecadores. Pai, perdoa-nos, somos pecadores, mas nós não podemos ficar nisso. Tempo atrás eu falava sobre isso, não dá para ficar só no diagnóstico, não dá só para ficar no entendimento que somos miseráveis, sem ter o entendimento de que Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos perdoou. É preciso saber, entender, reconhecer que somos pecadores, mas também não perder de vista que fomos perdoados. É necessário chegar a Deus sabendo que nós fomos purificados, justificados por Ele. Como perseverar sem o devido entendimento do nosso estado pecaminoso? Como perseverar se a cada vez que eu peco e não tenho entendimento de perdão, eu faço um processo em que eu desanimo, em que eu me deprimo, em que eu não quero continuar? E isso é muito comum. A pessoa, ao praticar algum tipo de pecado, e aqueles pecados que nós temos como mais graves, e a gente faz a nossa classificação, ela simplesmente, ao invés de buscar a Deus e buscar essa purificação em Deus, ela se afasta de Deus, porque ela não tem entendimento necessário, então ela acaba não perseverando, ela acaba retrocedendo. Como não retroceder se ainda carregamos o peso da culpa? Como carregar esse peso enorme da culpa e não retroceder? Lá em Salmos 32, no versículo 1 ao 5, o salmista diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Como é feliz o homem que é perdoado.
aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados, como é feliz. E o salmista deixa claro esse entendimento que a gente acabou de falar. Ele deixa claro, sim, eu pequei, eu confessarei as minhas transgressões, eu me arrependo daquilo que eu fiz, e ao confessar as minhas transgressões, eu serei perdoado. A minha culpa será retirada. Porque enquanto eu calei o meu pecado, a sua mão pesava sobre mim, e eu definhava. Alguém que definha, alguém que não consegue carregar o peso da culpa, como essa pessoa não vai retroceder? Como essa pessoa conseguirá perseverar? Não vai conseguir. Em Mateus 11, 28, 30, o próprio Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome para você o meu fardo, disse Jesus, que é leve, que é suave. Dê para mim o seu fardo. O seu fardo pesado, dê-lhe para mim. Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados a mim, então eu perdoarei, então eu te darei o meu fardo. Então você deixará de carregar essa culpa que não te deixa caminhar, essa culpa que te faz retroceder constantemente, essa culpa que te faz desviar dos caminhos direto. Tire esse peso da culpa e consiga caminhar livremente, consiga caminhar em paz. Versículo 23, ainda de Hebreus 10. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Tenha firmeza naquilo que você crê. Qual razão, qual motivo para ter firmeza naquilo que nós cremos? Porque aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Porque aquele que prometeu, ele mesmo disse que ele zela pelo cumprimento da sua palavra, que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. É este Deus que prometeu. Então tenha firmeza naquilo que você crê. Não seja vacilante naquilo que você crê. Mas que esperança é essa que devemos nos apegar com firmeza? Salvação, vida eterna. Essa é a esperança. A esperança é ligada à eternidade. A esperança não é de dias melhores aqui. Nós não devemos ter esperança de dias melhores? Claro que devemos. Nós não podemos orar para que as coisas melhorem? Claro que devemos, claro que podemos. Mas a palavra, quando diz da esperança, de se ter firmeza nessa esperança, é vida eterna, é salvação. A fé do cristão consiste nisso. A fé está nisso, vida eterna está nisso. Como perseverar se a nossa fé e esperança é vacilante? Se não temos firmeza naquilo que cremos, como perseverar? Porque quando o dia mal vier, porque quando as circunstâncias não forem favoráveis, se a fé não for firme, se estivermos vacilantes, nós não vamos perseverar. Como não retroceder se não temos firmeza naquilo que cremos? Qualquer um que não tem firmeza nas coisas retrocede. No primeiro embate, no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, retrocede. É necessário firmeza naquilo que você crê. Versículo 24 e 25. E concederemos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A importância da comunidade, a importância da igreja local é notória e é fundamental, é necessário. Congregar é necessário, porque um incentiva o outro a perseverar. Perseverar em quê? Em amor e em boas obras. Se é necessário perseverar em amor e em boas obras, como eu disse no começo, se é necessário perseverar, é porque não vai ser simples e fácil. Porque é simples e fácil amar a quem está próximo a nós, amar filho, amar esposa, amar pai, mãe. É simples. Mas quando a gente se depara com a palavra e diz que nós devemos amar os nossos inimigos, se a gente não tiver alguém do nosso lado nos ajudando a perseverar, alguém nos lembrando assim, mas está escrito, como disse o pastor José Carlos ontem, está escrito. Você não tem firmeza da sua fé em Cristo Jesus, você não tem firmeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem firmeza nisso, está escrito que devemos amar os nossos inimigos e um incentivando o outro a amar, incentivando o outro em fazer boas obras.
mesmo que seja a exaltação das obras que não são boas, mesmo que sejam as obras da carne. É necessário alguém próximo a dizer assim, não, a palavra de Deus não diz assim. É necessário você mudar. É a famosa brasa fora do braseiro. É retirar do braseiro apenas uma brasa e colocar distante. Ela vai se apagar, porque ela não vai estar próxima às outras, e uma esquentando a outra, e uma mantendo a outra acesa. É fundamental a igreja. Então o autor de Hebreus diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja. A pergunta é, não deixar de reunir para quê? Para a gente cantar junto, para a gente ser um grande ajuntamento de pessoas, e quanto maior, melhor, para a gente tocar a Deus de uma maneira diferente. Por que não se deixar de se reunir como igreja, como diz, como é costume de alguns? É para essas coisas? Eu acredito que não. Para nenhuma dessas coisas. Para nos encorajarmos uns aos outros, é isso que diz a palavra. Não se deixe de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Encorajem-se uns aos outros. É para nos lembrarmos que o dia está chegando e que vale a pena perseverar. É para quando alguém vacilar, alguém dizer assim, ei, vale a pena perseverar. Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja, ele está buscando para voltar a sua noiva. Vale a pena, continue. Levanta, continua. É para isso que deve-se continuar reunido e congregando a igreja, para nos exortarmos a viver em santidade, porque não vale a pena retroceder. A satisfação momentânea da carne não vale a pena, não vale a pena retroceder a isso. Não vale a pena voltar a se escravizar a isso, se escravizar ao pecado, não vale a pena retroceder. E é importante a gente ter a vida em comunhão, em igreja, para que possamos um ajudar o outro nesse sentido. Por isso que eu gosto tanto do grupo de comunhão, por isso eu insisto tanto para que as pessoas participem do grupo de comunhão. Porque é no grupo de comunhão que essas coisas acontecem. O culto, a exortação, a pregação, essa parte de incentivo acaba acontecendo apenas do púlpito para a igreja, daquele que está pregando para a igreja. Pouco se tem de comunhão entre as pessoas, e se o tivesse, as igrejas não teriam criado grupos de comunhão, células, ou seja, pequenos grupos, ou o nome que tiver. Esses grupos foram criados porque não há comunhão nos grandes ajuntamentos. A comunhão, assim, de que um encoraja o outro, é necessário proximidade, é necessário algo mais íntimo. Por isso é tão importante a igreja se reunir para falar sobre palavra, para falar sobre entendimento, para dar testemunho, para pedir oração, para orar um pelos outros. Por isso é tão importante a comunhão. Essa é a importância da igreja. A importância da igreja não é ser imponente e mostrar ao mundo o quanto nós somos fortes. Não é esse o objetivo. É a edificação de cada membro, é a edificação da igreja, é a construção da igreja, é a melhoria da igreja, das pessoas. Isso acontece quando as pessoas se encorajam. Como não perseverar se a gente tem pessoas para nos ajudar? Ou como perseverar estando sozinho na nossa caminhada da fé? Como não retroceder sem ninguém para nos levantar quando a gente cair? É melhor que sejamos dois que apenas um. Que assim, quando um cai, o outro pode levantá-lo. É para isso a igreja. Não é para se reunir no mesmo ambiente e ignorar a vida um dos outros. Não é para se reunir num grande ajuntamento e passar por cima das pessoas que estão caídas. Porque ali eu estou a buscar apenas a minha bênção. Não é isso, igreja. Não é isso, não é essa a razão da comunhão. E não é possível perseverar desta maneira. Se não houver pessoas ao seu lado crendo da mesma maneira que você crê, para te dar a mão quando você precisa, como perseverar ou como não retroceder? Somos frágeis, somos fracos, mas ao nos juntar com pessoas que creem da mesma maneira, um ajudando o outro, um exortando o outro, um aconselhando o outro, um orando pelo outro, aí nós conseguiremos perseverar. Versículo 26 e 27.
Hebreus 10 ainda. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aqui o texto já começa a falar sobre as consequências para aqueles que não perseveram. Aqui o texto já começa a falar sobre juízo, sobre o que acontece com aqueles que retrocedem. Apesar de que isso não se pode dizer hoje em dia. A pregação hoje em dia tem que ser apenas que Jesus é amor, que Jesus te ama. Não se pode falar que Jesus é justiça, que Jesus trará juízo, de que não serão todos salvos. Não se pode falar isso. Isso não é inclusivo. Mas a palavra de Deus está aqui para dizer. A palavra de Deus está aqui para nos mostrar. E ele começa a mostrar algumas consequências se continuarmos vivendo em pecado. E viver em pecado não é a mesma coisa que pecar. Viver em pecado é pecar deliberadamente. É saber, conhecer e fazer deliberadamente. Não é um acidente, não se peca por acidente aquele que peca e vive em pecado. Ele está falando assim, continuar vivemos em pecado, pecando deliberadamente, mesmo depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Por que não resta mais sacrifício pelo pecado? Porque o sacrifício definitivo já foi feito por Jesus na cruz. Ele já fez o sacrifício definitivo, então já não resta nenhum outro tipo de sacrifício. Se depois disso, de conhecer a palavra e ter entendimento do pecado e do juízo, ainda assim continuar a pecar deliberadamente, só sobrará uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. A única coisa que sobrará é essa expectativa do juízo e da condenação. A pessoa já recebeu, já teve entendimento da palavra, não tem mais sacrifício a se fazer. A única coisa que resta é essa expectativa de que será condenado, de que já está condenado. E como viver com esse peso de expectativa de condenação? Talvez esse seja um dos motivos também para as rebeldias, para as pessoas sem entendimento de que ao invés de se rebelar, na verdade deveriam se aproximar mais, deveriam buscar mais a presença de Deus. Mas pode ser esse o entendimento. Porque foi vendida a ela uma proposta de facilidade, de uma salvação fácil, confundindo a graça da forma, da maneira que nos recebemos a salvação, porque não temos condição de pagar o preço por ela, porque não temos condição de cumprir a lei, por isso foi pela graça. Mas confundem isso e banalizam isso como se eu pudesse fazer aquilo que eu bem entender e fazer tudo contrário à palavra que o meu Deus me deu, e mesmo assim as coisas fossem totalmente favoráveis a mim. Porque Deus é misericordioso e no final das contas todos serão salvos. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu uma pregação de um Deus tolo? Ignorando metade da Bíblia. Ignorando de Deus não se zomba. O que se planta, se colhe. O que você plantar, certamente colherá. Essa mudança e esses entendimentos distorcidos fazem com que as pessoas retrocedam, não perseverem. Como perseverar se mesmo conhecendo a palavra você a ignora? Como perseverar? Porque a perseverança do cristão, ela é de fé em fé, de glória em glória. Ela é uma construção baseada na palavra, baseada no entendimento da palavra, baseada em saber o que Deus quer para nossas vidas e viver o que Deus quer para as nossas vidas, cumprindo a sua vontade. Como perseverar se a gente ignora a palavra? Como não retroceder se a única coisa que temos em mente é a expectativa da condenação? Como não retroceder com um peso desse, de saber que será condenado? E ao invés de se arrepender e de se submeter a ele, eu quero combatê-lo, eu quero mostrar ao mundo que ele está errado. Porque eu não quero esse peso da condenação em mim, mas eu quero ser livre e eu quero ser salvo da minha maneira. Então eu começo a combatê-lo, então eu começo a dizer que a palavra não é isso, que não é bem assim, e isso aqui não é verdade, isso aqui já é passado, isso não vale mais. Eu começo a combater a própria palavra pelo peso da condenação que é em mim. Não faça isso.
Se a condenação pesa em você, se livre dela. Se arrependa. Tome o jugo de Jesus Cristo, que é suave, que é leve sobre a sua vida. Se arrependa. E Ele vai tirar esse peso da culpa, da condenação da sua vida. Versículo 28 ao 31. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembra que essa carta foi escrita aos hebreus, eles conheciam as Escrituras. E as Escrituras aqui, Velho Testamento, o Novo Testamento estava sendo escrito, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a história do povo hebreu, do povo de Israel, eles conheciam todas as profecias, eles conheciam aquilo que o povo passou no deserto, eles conheciam a montanha-russa que foi o povo de Israel, mesmo depois de tomar posse da Terra Santa. Ao virar as costas para Deus, ao se arrepender, ao Deus ter misericórdia, eles conheciam todas essas histórias. Então, quando eles ouviram isso, eles entendiam a referência de maneira muito clara. Aqueles que rejeitavam a lei de Moisés morriam sem misericórdia e bastavam algumas testemunhas, 2 ou 3, declarando: ele negou, ele recusou a lei. Bastava isso para que ele morresse sem misericórdia. Imagina o que merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Aquele que pisou o Filho de Deus, ignorando o seu sacrifício na cruz. Quando a gente rejeita a palavra, quando a gente rejeita o sacrifício, a gente está rejeitando aquilo que Jesus fez na cruz. O que merece essa pessoa? Se aquela pessoa que negava a lei mosaica, ela era morta sem misericórdia, então imagina aquela que está ignorando, que está desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. A pessoa que profanou o sangue de Cristo, que nos santificou. Como profanar aquilo que me santifica? Como tornar comum aquilo que não é, aquilo que é santo e separado? O que merece aquele que insultou o Espírito da graça, que nos alcançou mesmo sem merecimento? Se aquele que rejeita a lei de Moisés merecia morrer, o que dizer sobre alguém que rejeitou a Trindade? O que merece ela? O que merece seu julgamento? E ele diz: dura é estar sob o juízo de um Deus vivo, porque o seu juízo é eterno. Assim como a sua bênção, a salvação também é eterna, o seu juízo é eterno, não tem fim. Não tem purgatório. Não tem local para ir, para pagar os seus pecados, para depois ir para o céu. Não existe isso na palavra. É eternidade dos dois lados. É salvação eterna e condenação eterna. É eterno das duas formas. Versículo 32 ao 34. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Lembre-se do princípio da sua caminhada na fé. Quando você tinha ali o chamado primeiro amor, quando você estava ali disposto a muitas coisas. Lembre daquilo que você passou, vocês foram julgados, vocês foram condenados, vocês foram perseguidos, vocês foram agredidos, vocês lutaram, vocês sofreram. As pessoas passaram por isso. Foram julgados pelos seus familiares, foram condenados, foram maltratados por causa da sua fé. Ele disse: lembra dessas coisas, vocês lutaram, vocês sofreram no começo. Quando não estavam sofrendo, vocês estavam se compadecendo e sendo solidários com aqueles que sofriam. Igreja, não se vive sozinho, não se resolve o seu problema e pronto, acabou. Não, você resolve o seu problema e agora você vai ajudar a resolver do seu irmão.
Quando você não estava sofrendo, você estava sendo solidário com aqueles que sofriam. Lembre-se que vocês aceitaram várias coisas no início da caminhada, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Vocês sabiam, por que esqueceram? Como diz Paulo, vocês corriam bem. O que foi que aconteceu? O que aconteceu na sua caminhada? Vocês perseveraram porque sabiam que não pertencem a este mundo e que as promessas de Deus não estão nessas coisas. Um dia você soube disso. Como perseverar se o mundo é mau e nos persegue constantemente por causa da nossa fé? Como é difícil perseverar combatendo e remando contra a maré, que isso é o que nós vivemos. O cristão, de fato, neste mundo, vive remando contra a maré. O mundo não o aceita e o cristão não aceita o mundo. São antagônicos, são separados. Se o cristão vive em harmonia com o mundo, alguma coisa está errada. E para perseverar remando contra a maré, para perseverar a caminhada, para continuar remando, é necessário todas essas coisas. Como não retroceder se ainda buscamos Deus nas coisas materiais e nas circunstâncias? Se o nosso entendimento de bênção ainda é medido pelos nossos bens, se o nosso entendimento de bênção é medido pelo quanto de poder a nossa oração tem para convencer Deus a dizer sim para tudo aquilo que nós queremos, como não retroceder se ainda temos isso em mente? Eu falava sobre isso ontem no culto presencial. Essa ideia de bênção ligada a questões materiais é muito forte dentro da igreja. É só olhar as pessoas quando alguém está progredindo na carreira, quando alguém compra uma casa melhor, um carro melhor, o que sai da boca do crente é como essa pessoa é abençoada. Mas se a pessoa não tem recursos, se a pessoa vive em um lugar ruim, se a pessoa não tem bens, não tem nada, a gente não consegue ver bênção sobre a vida dela. Será que a bênção está ligada a isso? Assim como está ligada a sempre receber o sim de Deus. Fulano foi abençoado porque Deus respondeu a sua oração. Quando Deus diz não, ele não está respondendo. Quando Deus diz não, é culpa da pessoa, não é soberania dele. Eu contava ontem uma história que eu ouvi sobre um acontecimento numa igreja em que 19 jovens faleceram no acidente de ônibus, e que um tempo depois uma das mães dos jovens que não faleceu, dos outros que sobreviveram, pediu desse testemunho na igreja. Então ela diz à igreja: eu quero testemunhar o quanto Deus é bom e o quanto Ele ainda responde à oração daqueles que o servem. Não é assim os nossos testemunhos? Mas a indagação é: e a família dos 19 que faleceram? Deus não é bom? Deus não foi bom? Essas pessoas não servem a Deus. Porque no nosso entendimento, a pessoa que serve a Deus, Deus faz todas as suas vontades. No nosso entendimento é abençoado aquele que tem todos os livramentos, aquele que não tem não é abençoado. Como se a bênção fosse circunstâncias. E quando a gente vive achando que bênção é circunstâncias, como não retroceder? Porque coisas vão acontecer. Porque no mundo tereis aflições. E quando as aflições acontecerem, a nossa fé não é firmada, não tem firmeza alguma, a nossa fé está num conceito de bênção equivocado. Então nós retrocedemos. Nós não conseguimos perseverar. Porque o entendimento de fé está errado. Versículo 35 ao 38. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Não retroceda da sua fé. Não esqueça onde está a sua confiança. Aonde está a sua confiança? Onde você firmou a sua fé? Salmo 20, versículo 7 e 8 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus.
eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Nós confiamos em Deus, nós não confiamos em carros, em cavalos, em bens. Nós não confiamos em finanças, nós confiamos em Deus. As pessoas que confiam nessas coisas vacilam e caem. Elas vacilam porque isso não é sólido, porque isso não tem firmeza, que é como a casa construída na areia, eles vacilam e caem. Mas nós não, nós nos erguemos. Nós nos erguemos porque estamos firmes. E essa confiança é ricamente recompensada. E recompensada como? Com bênçãos nessa terra? Não. Com a vida eterna. É recompensada com a promessa. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha só, precisamos perseverar em quê? Em fazer a vontade de Deus. É isso que devemos perseverar. Em cumprir a sua palavra, em fazer a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus for cumprida, aí então nós recebemos o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? 1 João 2, 24, 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa. Se vocês permanecerem, se vocês perseverarem, se vocês não retrocederem no cumprimento da palavra, no cumprimento da vontade de Deus, cuide para que aquilo que foi revelado para você através da palavra de Deus permaneça em você, para que você permaneça em Deus. Porque se os mandamentos de Deus permanecerem em nós, nós permaneceremos em Deus. Então nós receberemos a promessa, e a promessa é essa, vida eterna. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Em breve, ninguém sabe o dia nem a hora, mas em breve aquele que vem virá. Ele vem, isso é um fato. Aquele que vem, ele virá. E o justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado por Deus mediante a fé, este viverá. Este saiu da morte para a vida, este viverá. Mas se retroceder em sua fé, Deus não se alegrará dele. E então, Deus exercerá juízo sobre a vida dele. E no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E nós somos que tipos de pessoas? Somos dos que retrocedem e são destruídos ou somos dos que creem e são salvos? Só há dois tipos de pessoas. Que tipo de pessoas somos nós? Que tipo de pessoas somos? Para perseverar, o centro das nossas vidas tem que ser Jesus. Para não retroceder, é preciso chegar a Deus pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. Tudo em Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para não retroceder, temos que ter o entendimento de que o sacrifício que Jesus fez na cruz é definitivo. Temos que ter convicção da nossa salvação para conseguir perseverar, para não termos uma fé vacilante. É necessário entendimento, somos pecadores, mas Jesus, no seu sacrifício na cruz, nos deu perdão dos pecados para aqueles que creem nele, e isso foi definitivo e foi suficiente. Eu não preciso me preocupar constantemente se estou ou não estou salvo. Este peso e essa dúvida me faz retroceder. Para continuar a perseverar, para não retroceder, eu preciso ter essa convicção. Para perseverar, a nossa fé deve ser firme e constante. Firme e constante, independente das circunstâncias. Porque senão não vamos perseverar. Nós não podemos depender das circunstâncias, nós precisamos nos manter firmes. Para não retroceder na fé, é preciso caminhar em comunhão com a igreja. É a comunhão com a igreja que vai nos manter firmes em pé. Porque se cairmos, o outro nos levanta. Porque se errarmos, somos exortados, somos corrigidos. Porque se sofremos, se somos amparados, somos cuidados. E é então, com a convicção de fé, com o entendimento de fé, com o entendimento de salvação, com o entendimento de quem somos nós e quem é Deus, e com o amparo dos irmãos, com a igreja em comunhão, aí sim nós vamos perseverar, aí sim nós não retrocederemos. E nós alcançaremos a promessa
que é a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, apesar de nós, continua a falar. Continua a derramar, Senhor, das Tuas bênçãos celestiais. Continua a salvar. Continua a transformar vidas. Nossa oração é essa. Continua a fazer, Senhor. Continua a falar. Continua, Senhor, a abrir a nossa mente. Continua a nos exortar. Continua, Senhor, a ministrar sobre as nossas vidas. Nós queremos perseverar. Nós não queremos retroceder. Nós queremos alcançar a promessa. Nós queremos alcançar a vida eterna, Senhor, na Tua misericórdia, no Teu amor, no Teu poder, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.